Eu saúdo os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Irmãos, vamos nesse momento estar fechando nossos olhos e eu vou estar orando a Deus. Santo e eterno Deus, gracioso e poderoso Pai. Senhor, nós somos gratos, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos com o intuito de buscar ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, Pai. Que você esteja conosco, Pai, onde estivermos agora nesse momento, através dessa live, para que possamos ouvir mais a Tua palavra. Você esteja falando conosco através da Tua palavra, Pai. Você esteja nos preenchendo, Senhor. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos estar abrindo nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 118. Salmos, capítulo 118. E vamos estar lendo todos juntos, do versículo 1 ao versículo 24. Salmos 118. Vamos estar lendo todos juntos esse salmo. Salmos capítulo 118, do versículo 1 ao versículo 24. Leiamos todos. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meia à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo, entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como no fogo em espinhos foram queimadas, em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proeza, a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proeza. Não morrerei, antes viverei, e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas, e renderei graças ao Senhor. Essa é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste, e fosse minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos nele. Amém, irmãos. Vamos estar entoando agora o hino de número 21. Hino de número 21. Deus de Abrão. Hino de número 21. Ao Deus de Abrão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Augusto Jeová, que terra e céu criou, minha alma ao nome exaltará, do grande eu sou. Ao Deus de Abrão louvai, eis por mandado seu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei,
lucro em seu louvor. E Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará, por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas eu me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Amém. Em Salmos, capítulo 51, o versículo 2 nos diz assim: Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Irmãos, esse é o momento que vamos estar, no momento de contrição. Vamos estar orando ao Senhor, uma oração silenciosa, onde cada um vai ter essa oportunidade de estar confessando ao Senhor e pedindo perdão pelos pecados. Então vamos estar nesse momento de oração silenciosa, e depois de alguns instantes eu estarei quebrando o silêncio e agradecendo a Deus pelos pecados perdoados. Oremos ao Senhor. Ó Deus Pai, Pai misericordioso, nós somos gratos, Senhor, por sabermos que o Senhor deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que possamos ser salvos, Pai. Nós te pedimos, Pai, que possamos ter a força de lembrar que o Senhor está sempre conosco e possamos buscar, Senhor, nos distanciar do pecado, não nos tornar uma coisa rotineira, mas sim um acidente em nossas vidas, Pai. Então, diante disso, nós te pedimos perdão, Senhor, por cada pecado, Senhor. Que nós devemos lembrar e buscar saber que o Senhor nos perdoa a partir do momento que nós nos arrependemos verdadeiramente. E nós sabemos que o verdadeiro perdão, ele acontece quando nós buscamos nos arrepender e não voltar a praticar o mesmo erro, Pai. Então, nós pedimos, Senhor, que você esteja nos perdoando, e também nós te agradecemos por o Senhor ter dado o seu Filho para morrer em nosso lugar, Senhor. Nós somos eternamente gratos, Senhor, por ter colocado ele para morrer em nosso lugar, aquele que foi sem mácula, não tinha nenhum pecado, Senhor, e mesmo assim se entregou em nosso lugar. Então nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos abrir nossos hinários, irmãos, agora, e vamos estar entoando o hino de número 145. Hino de número 145. Refúgio verdadeiro. Hino 145. Seguro estou, não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que cerca lá.
Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus, meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Amém. Nesse momento, irmãos, vamos estar louvando ao Senhor com 3 cânticos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória,
sempre. Amém. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimir
com seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém. Irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3 nos diz: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então, irmãos, esse é o momento que vamos estar buscando nos concentrar para que possamos ouvir a palavra do Senhor. E eu passo esse momento a palavra ao nosso reverendo José Wellington. A graça e a paz, meus amados irmãos. Amém. Amém. Convido aos amados irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 6, verso 10, verso 26 e o verso 27. A palavra de Deus nos diz no verso 10: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Verso 26. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reinado não será destituído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Oramos, irmãos. Querido Deus, amado Pai, nesse exato momento, Santo Deus, queremos compreender a Tua palavra. Abre, Santo Deus, os nossos corações. Nos dá, ó Pai, o entendimento. Nós estamos aqui, ó Pai, com um propósito, não de nos engrandecer, mas de engrandecer, Santo Deus, os Teus ensinamentos. Nos usa, ó Pai, assim como o Senhor usou, ó Pai, o Teu servo Daniel. É no nome do Senhor Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos mostra nesses versos
e nos dá a certeza que o crente, ele precisa viver para fazer a diferença. E essa é a questão. Viva para fazer a diferença. Segundo Calvino, o livro de Daniel é de grande utilidade para a vida da igreja, porque seu autor não falou suas próprias ideias, mas tudo o que proclamou havia sido ditado pelo Espírito Santo. Daniel foi um instrumento do Santo Espírito e nada proclamou baseado em suas próprias ideias. A sua inteligência era divinamente relembrar, a discernir eventos futuros. A vida do profeta Daniel foi uma vida diferente, irmãos. Ele foi arrancado da sua terra, ainda jovem. Perdeu a sua família, sua cidade, seu país. Seu passado foi marcado por dores, mas ao chegar à Babilônia não abandonou a sua fé no Senhor. Ele se firmou em Deus. Ele abraçou a palavra de Deus. Meus amados irmãos, só através da palavra de Deus é que conseguimos sermos firmados. E a palavra nos mostra isso no verso 5. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, só através da palavra de Deus é que conseguimos sermos firmados. Ao olharmos para a história de Judá, depois da morte do rei Josias, o povo passara a viver como se nunca tivesse ouvido falar de Deus. Dá para os amados irmãos imaginar que o povo de Israel tinha esquecido de Deus? Eles esqueceram o avivamento feito por Josias, não ouviram os profetas de Deus. Surgiram falsos profetas que confundiram a mente do povo. Sacerdotes sem compromisso com o Senhor e sua palavra. A nação foi invadida pela idolatria, injustiça, feitiçaria e corrupção. Meus amados irmãos, como consequência da decadência espiritual, foram levados para o cativeiro, conforme Deus tinha falado através do profeta Jeremias. Mas nem todos deixaram de confiar em Deus, em sua palavra. Muitos se voltaram para Deus em meio ao caos da derrota, da tristeza e deportação para a Babilônia. E Daniel foi um deles. Ele tinha 1001 motivos para se rebeliar contra Deus, para não acreditar mais em Deus. Mas a sua fé, a fé que foi dada a ele, serviu como instrumento de transformação de vida. Na Babilônia, ele fundamentou a sua vida na lei do Senhor. E o verso 5 ao verso 9 nos mostra isso. Foi a sua vida afirmada na palavra de Deus que Daniel, mesmo no cativeiro, fez a diferença. Então, nosso propósito aqui hoje, irmãos, é vivermos essa diferença, é fazermos essa diferença. O crente precisa viver essa diferença. Ele foi chamado para ser luz, para ser sal. Meus amados irmãos, ele poderia ter se adequar ao mundo babilônico, pois ali foi promovido e passou a assistir diante do rei. Foi um dos presidentes nomeado por Dário. Não bastante o seu presente de oportunidades, ele continuou firmado na palavra de Deus. Então Dário não representava um Deus para ele, o poder em si, o seu emprego, mas ele tinha um Deus maior, que era o Senhor dos exércitos. E eu não poderia deixar, meus amados irmãos, de fazer aqui uma aplicação. Nesta
atualidade, muitos não querem fundamentar suas vidas na palavra, mas querem viver uma vida sem as santas escrituras. Como cristão não podemos viver assim, irmãos. Mas se queremos fazer a diferença hoje, precisamos fundamentar a nossa conduta na palavra viva de Deus. Porque esta palavra é viva. É ela que transforma. É através dela que o Espírito Santo age nas nossas vidas. Meus amados irmãos, Deus não quer que você apenas leia ou ensine a palavra. É preciso obedecê-la para sermos diferentes neste mundo pós-moderno, tão desafiador, tão difícil ser crente hoje, irmãos. Não é simplesmente algo fácil. Muitas lutas. Temos que lutar, guerrear com um leão que há dentro de nós. E precisamos vencer essa batalha. Mas precisamos crer que esta palavra é transformadora. Nós precisamos demonstrar os ensinamentos da palavra de Deus em nosso viver, para que possamos ver vidas transformadas. Como povo de Deus, precisamos viver de conformidade com a sua palavra, a santa palavra de Deus. E Daniel não se curvou, irmãos, aos deuses pagãos. Ele confiou, mesmo sem família, mesmo distante da sua terra, a obedecer à lei de Deus. Mas será que Daniel não teve inimigos? Meus amados irmãos, essa palavra é muito forte no verso 5 do capítulo 6 de Daniel. Disseram, pois, esses homens eram os inimigos de Daniel. Por que eles eram inimigos? Porque Daniel buscava a Deus. Qual era o mal que Daniel estava fazendo? Apenas orando 3 vezes ao dia, enquanto eles não faziam nada. E disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Isso é maravilhoso, irmãos, ouvirmos. O crente, ele foi chamado para viver este propósito. Aqui está o propósito da vida cristã. Ser fiel, não a si mesmo, mas a um Deus que tudo pode. Meus amados irmãos, essa é a alegria e a satisfação de servirmos a este Deus tão maravilhoso. Então só através da palavra de Deus é que conseguimos sermos firmados a cada dia. Então essa palavra é o alicerce. Essa palavra ela é tudo. Por isso que eu preciso meditar. Por isso que eu preciso orar. Por isso que eu preciso conversar com Deus. Essa é a forma legítima de conversar com Deus. Quando você abre as Escrituras e medita nela. Meus irmãos, viva fazendo a diferença na sua vida de oração. Isso é um exemplo de um homem que entregou a sua vida a Deus. Resolveu servir a Deus de corpo e alma. O verso 10 ao verso 13 nos mostra isso de uma forma maravilhosa. Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um decreto que, por
espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: este Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste ante 3 vezes por dia faz a sua oração. E como eles tinham um propósito de pegar uma falha na vida de Daniel, um erro, e sabia que só ia encontrar usando a palavra de Deus, colocando Daniel contra Deus, e chegaram diante do rei Dário e disseram: o Daniel não cumpre o decreto que tu assinaste. Irmãos, ele foi jogado na cova dos leões. Isso é muito forte. Eu queria dizer aqui aos amados irmãos, veja, Daniel, por ser fiel à palavra de Deus, por ser justo, ele não ficou isento de entrar na cova dos leões, de passar por este vale. Essa é a grande diferença. Não é porque somos crentes cristãos que estamos isentos das provações. Mas o mais importante, irmãos, é que Deus, Ele está conosco. Ele jamais irá nos abandonar. A oração fazia parte da vida de Daniel. Sua intimidade com Deus era conhecida por aqueles que não conheciam a Deus. Aqueles que não conheciam a Deus sabia que Daniel buscava o Deus de Israel. Esse é o testemunho dado, meus amados irmãos, por Daniel. Quando aqueles homens invejosos procuraram atingir Daniel, eles fizeram o rei assinar um decreto que proibia qualquer homem fazer petição a outro Deus, senão ao imperador. Você vê isso no verso 4 a 7. O objetivo deles era atingir Daniel, exclusivamente Daniel, porque eles tinham ódio, porque Daniel servia a Deus. O Senhor Jesus nos diz na tua palavra: no mundo terás aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Meus amados irmãos, o Senhor nos chamou para a aprovação. Tiago já nos diz que nós precisamos ter alegria e prazer em passar por provações. Nós estamos passando pelo momento difícil, mas cremos no Deus que iremos conseguir no nome do Senhor Jesus. O objetivo deles era atingir a Daniel, porque eles bem sabiam da integridade e fidelidade de Daniel ao seu Deus. Daniel, quando soube que o decreto tinha sido assinado, não se intimidou, não se preocupou com seu cargo, sua posição no Império Babilônico, mas passou a buscar o Senhor de todo o seu coração. Aqueles homens sabiam que característica que diferenciava Daniel dos demais poderia ser seu ponto vulnerável, isto é, seu firme compromisso com Deus. Eles apelaram para o orgulho e a vaidade do rei Dário. Não é, irmãos, que o rei Dário odiava Daniel ou que não gostava de Daniel, não, ao contrário. Dário amava, mas ele era vaidoso. E aí caiu na armadilha dos inimigos de Daniel. Então eles apelaram para o orgulho e a vaidade do rei Dário, a fim de acabar com Daniel, pois a oração fazia parte da rotina da vida de Daniel. Você, como crente, você pode dizer aqui agora, diante de Deus, que você tem esse compromisso
de ser fiel nas suas orações? E aqui eu faço uma aplicação, irmãos. É preciso despertar para uma vida de oração. Não deixe para amanhã, busque o Senhor hoje e agora, para que assim possamos enfrentar os desafios desta vida, como fez Daniel, diante dos inimigos. A oração, irmãos, é fundamental. Daniel orava não para receber a defesa de Deus, não para estar protegido. Ele orava porque ele necessitava conversar com Deus. Ele precisava colocar suas mágoas, colocar as suas angústias diante de Deus. E a oração serve para isso, irmãos. Precisamos quebrar esse tabu de orarmos simplesmente: Senhor, obrigado por este dia, amém. Senhor, obrigado por isto, amém. Daniel tinha uma convicção. Ele entendeu que ele precisava buscar 3 vezes ao dia ao Senhor. E na maioria das vezes, irmãos, a igreja não tem buscado um dia sequer por semana ao Senhor. Essa é uma grande realidade, irmãos. É uma grande realidade. Nós temos produzido pouco. Nós temos produzido. Eu já ouvi de um pastor, na sua mensagem, ele falar que nós estamos vivendo na pior geração de todos os tempos. Mas a geração cristã não é uma geração ímpia, mas é a geração cristã. Uma geração que não tem um temor de Deus, que não busca a Deus, que não ora. Irmãos, nós precisamos viver isso. Jovens, segundo o coração de Deus. Adolescentes, segundo o coração de Deus. Igreja, segundo o coração de Deus. Nós estamos apegados a este mundo, assim como a mulher de Ló. Precisamos nos desapegar. Por isso, vem a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus é tudo para as nossas vidas. Por fim, não podemos ter uma vida diferente sem confiar em Deus. A palavra de Deus nos diz que a confiança de Daniel estava em Deus, independentemente das circunstâncias. Irmãos, ele foi um homem igual a mim, igual a você. Mas ele viveu o cristianismo. E aí a palavra de Deus nos diz no verso 23. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Deus tem um propósito na sua vida, na minha vida. Nenhum mal. Meus amados irmãos, o Senhor, Ele veio para nos ensinar isso. Precisamos da palavra de Deus. A palavra de Deus é o conforto para o nosso coração, para os nossos anseios. Ela é tudo, irmãos. Ela é a força que precisamos. A confiança de Daniel era proveniente do conhecimento que ele tinha de Deus. O Deus que age, intervém na história do homem, por ser onisciente, onipresente e onipotente. Deus é assim, irmãos. Ele não se conformou com o mundo, mesmo tendo passado por provações no reinado de Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro. Ele não deixou de testemunhar que existia um Deus soberano e que dirigia e sustentava o mundo e controlava todas as coisas.
Daniel sabia que não era Nabucodonosor, que não era Belsazar, Dário nem Ciro que controlava o mundo. Irmãos, não é a ciência, não são os poderes deste mundo que irá nos dar força ou a certeza do amanhã. Tiago nos diz, com a tua palavra, que o homem pode fazer planos. Ele pode dizer para onde ele vai, o que ele vai fazer. Mas o executar vem de Deus. Vem do seu querer. Então a palavra de Deus nos diz que a vida de Daniel não foi fácil. Foi marcada por lutas e vitórias. Deus estava sustentando o seu servo em cada momento de sua vida. Mesmo nos momentos mais desafiadores, ele confiou em Deus. Esse é o momento desafiador. Você, meu irmão, que está aí, você precisa lutar. Porque você tem um coração igual ao meu, enganoso. Precisamos exercer a nossa fé, crer que o Senhor tudo pode, que Ele é soberano. E que os deuses deste mundo não têm força para nos dar esta vitória. E que a vitória do Brasil e que a vitória do mundo vem do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. Meus irmãos, nós não estamos vivendo na Babilônia ou no Egito, mas a nossa atualidade é tão desafiadora como no tempo de Daniel. Em nossos dias estamos vendo os conselhos de Paulo a Timóteo se cumprindo. 2 Timóteo 3, de 1 a 4. Veja os conselhos. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus. Mas nós não somos assim. A sua igreja não é assim. Nós fazemos a diferença. Somos diferentes. Porque se vimos um Deus que tudo pode, um Deus que nos ajudou, um Deus que abriu os nossos olhos, que tirou a máscara que nos impedia de enxergarmos a verdade. Meus amados irmãos, hoje precisamos de homens como Daniel, que mesmo diante das diversidades da vida, não se conformou com o mundo, não se preocupou com seu emprego, com seus status, antes preferiu ser fiel, ser julgado na cova dos leões, mas não abandonou a sua confiança em Deus. Leia essa história, do versículo 16 a 23. Você vai ver este amor a Deus, onde o resumo do primeiro mandamento ensinado pelo Senhor Jesus: amarás o teu Deus acima de todas as coisas. E foi o que Daniel fez, amou a Deus acima de todas as coisas. Não podemos amar este mundo depravado, que cada vez mais tem se afastado de Deus. Já é tempo de nos levantarmos como pessoas de Deus, para fazermos a diferença em nosso país. Essa é a situação que nós estamos enfrentando, irmãos. Mas precisamos exercer a nossa fé. E aqui eu faço a última aplicação. Você não pode pensar que o nosso Deus mudou. Ele não mudou. Foi Ele quem livrou Daniel da cova dos leões e da mão daqueles que queriam acabar com a sua vida. Irmãos, você já parou para analisar, você que está aí, do outro lado, que está nos vendo agora, que se vimos um Deus, e que esse mesmo Deus disse que nós somos a meninas dos teus olhos, que a porta do inferno não irão prevalecer sobre nós? É promessa, irmãos.
É promessa de Deus. E precisamos viver esta promessa. Daniel passou por isso. Passou por essas provações. Mas em nenhum momento ele pensou em desistir. Em nenhum momento ele se envolveu com os profetas profanos. Em nenhum momento ele se corrompeu com o que ele via no reinado da Babilônia. Ele fez a diferença, irmãos. Ele não se corrompeu. Ele conviveu. Então isso quer dizer que nós podemos viver neste mundo corrompido. Podemos, irmãos, sim. Podemos. Porque nós somos o representante de Deus e precisamos defender esta bandeira. E aqui eu quero concluir, irmãos, dizendo: portanto, precisamos hoje confiar em Deus, independentemente das circunstâncias que estamos passando. Na certeza que Deus proverá, Ele está no controle da minha e da sua vida. Nosso Deus é soberano. Você foi chamado para honrá-lo e glorificá-lo, independentemente da circunstância. Que venhamos viver ou morrer, nós não podemos nos conformar com o mundo, mas obedecer a Deus. João Calvino diz: a respeito de minha doutrina, ensinei fielmente, Deus me deu a graça de escrever. Fiz isso de modo mais fiel e possível, e nunca corrompi uma só passagem das Escrituras, nem conscientemente a distorci. Quando fui tentado a requintes, resisti à tentação e sempre estudei a simplicidade. Nunca escrevi nada com ódio de alguém, mas sempre coloquei fielmente diante de mim o que julguei ser a glória de Deus. Que Deus nos conceda a graça, irmãos, para vivermos esses dias difíceis. No nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos, terminando nosso trabalho. Eterno Deus, grandioso Pai, aqui nós estamos, ó Pai, para te agradecer, Santo Deus, os nossos vizinhos, pela compreensão, ó Pai. Queremos, Santo Deus, agradecer, ó Pai, aos nossos irmãos que estão em casa, que ligaram, Santo Deus, o seu meio de comunicação para ouvir a Tua palavra. Senhor, eu te peço a bênção para cada um deles. Aqueles que ainda não conseguiram, Santo Deus, que o Senhor, Santo Deus, possa nos ensinar, nos capacitar para podermos chegar até eles. É no nome do Senhor Jesus que nós te oramos. E queremos, Santo Deus, que diante dessa pandemia termos uma semana em cima do teu controle. Dar-nos paciência, Santo Deus. Nós sabemos que dentro de casa nós não estamos acostumados de vivermos sem fazermos nada. Então que o Senhor nos instrua a te buscarmos cada vez mais. Nos ensina, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nesse exato momento eu peço a compreensão dos irmãos. Esse é um trabalho que não é um trabalho profissional, é um trabalho que é feito com amor, mas temos a certeza de que o Senhor, Ele tem nos honrado. Então, hoje pela manhã nós tivemos problema na internet e esperamos, melhorar até o dia de podermos estar juntos. Eu quero dizer a você que está aí, a tristeza é grande por estar longe de vocês, mas o coração fica apertado porque eu fico lembrando daqueles abraços, do calor humano de vocês. Eu sinto saudade.
mas quero dizer que o que nós estamos fazendo é para o melhor de cada um. Que Deus nos abençoe. Vamos encerrar, irmãos, louvando ao Senhor com mais um cântico. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que confia perpetuamente em seu poder e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera, espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera, espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Senhor, nos veja e nos guarde enquanto estivermos separados uns dos outros. Agradeço a todos os irmãos que estiveram conosco assistindo e que nós possamos estar lembrando de estar orando, para que logo em breve estaremos juntos, mais uma vez reunidos presencialmente na nossa igreja. E até a próxima semana. Que Deus nos abençoe.